Quando Clara decidiu contratar uma babá, acreditava que estava apenas resolvendo um problema simples. Precisava de ajuda com a rotina da casa e com a criação de sua filha pequena, enquanto se dividia entre o trabalho e um casamento que, aos olhos de todos, parecia estável. O que ela não imaginava era que aquela decisão abriria a porta para a maior traição da sua vida. Aquela manhã começou como tantas outras. O cheiro de café recém-passado se misturava ao som da televisão ligada baixo na sala. Clara observava sua filha, Elisa, brincando no tapete colorido, tentando ignorar o cansaço que se acumulava em seu corpo e em sua alma. Seu marido, Renato, já havia saído para o trabalho, deixando para trás apenas um beijo apressado e um "te amo" automático. Clara não sabia, mas naquele mesmo instante, a mulher que entraria em sua casa nos dias seguintes já conhecia cada detalhe da sua rotina. Sabia a hora em que Renato chegava, o perfume que ele usava, o tom exato da sua voz quando mentia. A babá perfeita estava prestes a se tornar parte da família. E o pior de tudo, ela já era parte da vida do marido de Clara. Se você já confiou em alguém que parecia perfeito demais, continue esta história até o final, porque nem toda traição começa fora de casa. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação ajuda essa história a alcançar mais pessoas que também precisam acreditar em recomeços. Clara encontrou o anúncio de trabalho em um grupo de mães no celular, enquanto esperava Elisa terminar a aula de musicalização. Entre tantas mensagens sobre febre, cólicas, escolas e brinquedos, uma publicação parecia ter sido escrita exatamente para ela. Babá com experiência, referências e disponibilidade integral. A foto mostrava uma jovem de sorriso doce, postura delicada e olhar sereno. O nome era simples: Júlia. Clara salvou o contato e passou o resto da tarde relendo a mensagem, como se de alguma forma aquilo pudesse garantir que estava fazendo a escolha certa. Desde que voltara ao trabalho em tempo integral, sua vida se transformara numa sequência interminável de corridas contra o relógio. Saía de casa com culpa, voltava cansada e tentava compensar a ausência com atenção exagerada à filha. Renato dizia que tudo estava sob controle, mas Clara sentia que estava perdendo o controle de si mesma. Na noite anterior à entrevista, mal conseguiu dormir. Pensava em todas as histórias que ouvia sobre babás despreparadas, descuidadas ou simplesmente desinteressadas. Pensava no medo silencioso de colocar uma estranha dentro de sua casa e, principalmente, dentro da rotina da sua filha. No dia da entrevista, organizou a sala como se estivesse recebendo alguém da família. Dobrou a manta do sofá, alinhou os brinquedos de Elisa no cesto, limpou a mesa 2 vezes e ainda trocou o arranjo de flores de lugar. Respirou fundo antes de abrir a porta. Júlia parecia ainda mais gentil pessoalmente. Usava uma blusa clara, o cabelo preso de forma simples e trazia uma pasta nas mãos. "Bom dia, Dona Clara",
Obrigada pela oportunidade. A educação excessiva soou naquele momento como profissionalismo. Elisa correu até a porta, curiosa. Júlia se agachou imediatamente no mesmo nível da menina. Posso dizer oi? O sorriso de Elisa foi instantâneo. Clara observou a cena com alívio. A naturalidade com que Júlia se aproximou da criança quebrou parte da tensão que ela carregava desde cedo. Durante a entrevista, Júlia falou sobre cursos de primeiros socorros, experiências em outras casas, rotina de alimentação, estímulos cognitivos e até sobre a importância do vínculo emocional nos primeiros anos de vida. Usava palavras técnicas, mas seu tom era sempre doce. Clara se sentiu pequena diante de tanta segurança. Enquanto conversavam, Júlia mantinha o olhar atento ao corredor que levava aos quartos, como se estivesse calculando mentalmente cada espaço da casa. Às vezes, desviava os olhos para a porta de entrada. Seu marido costuma chegar que horas? Perguntou de maneira casual. Clara respondeu sem pensar. Normalmente nesse horário. Minutos depois, a porta se abriu. Renato entrou falando ao celular, rindo de alguma piada que Clara não conseguiu ouvir. Ao atravessar a sala, levantou os olhos. Por um segundo, tudo pareceu suspenso. O olhar de Júlia mudou. Foi rápido, quase imperceptível, mas existiu. Clara continuava explicando algo sobre a rotina de Elisa, sem notar que as mãos de Júlia haviam ficado rígidas sobre a pasta. Renato apenas acenou educadamente. Bom dia. Júlia respondeu com um sorriso curto. Bom dia. Ele seguiu para o quarto, ainda falando ao telefone. Quando a porta se fechou, o silêncio que se formou na sala durou um pouco mais do que deveria. Ele trabalha muito? Júlia perguntou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Demais. Clara respondeu, sorrindo sem graça. No fim da entrevista, Clara sentia que não precisava ouvir mais nada. Tudo em Júlia transmitia confiança. Tudo parecia encaixar perfeitamente. Você pode começar na segunda-feira? Perguntou. Júlia respirou fundo, como se estivesse aliviada. Claro, vai ser um prazer cuidar da sua família. Aquela palavra ficou ecoando dentro de Clara. Família. Naquele instante, ela acreditava que estava contratando ajuda. Não fazia ideia de que estava abrindo a porta para a pessoa que já conhecia seu marido de um jeito que ela jamais deveria conhecer. Nos primeiros dias, Júlia parecia um verdadeiro presente. Chegava sempre alguns minutos antes do horário combinado, com o cabelo preso, roupas discretas e um sorriso calmo que transmitia confiança. Antes mesmo de Clara tirar os sapatos ao chegar do trabalho, a casa já estava organizada, os brinquedos guardados e o cheiro de comida leve tomava a cozinha. Elisa se adaptou com uma rapidez que surpreendeu. Chamava por Júlia logo que acordava. Queria que fosse ela quem ajudasse a trocar de roupa. Pedia que fosse ela quem contasse as histórias antes da soneca. Clara observava aquela aproximação com uma mistura de alívio e um pequeno aperto no peito que não sabia explicar. Júlia não era apenas eficiente, era cuidadosa.
Cantava para Elisa enquanto arrumava o quarto, inventava brincadeiras educativas, organizava os horários de alimentação e ainda deixava bilhetes na geladeira explicando como tinha sido o dia da menina. Comeu bem, dormiu tranquila, sentiu um pouco de saudade da mamãe à tarde, mas logo se acalmou. Clara lia aquelas anotações como se fossem relatórios emocionais. Renato elogiava constantemente a escolha da esposa. "Você acertou em cheio dessa vez", repetia, quase todos os dias. Clara se sentia finalmente menos sobrecarregada. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a incomodar. Júlia sabia exatamente onde ficavam os copos que Renato preferia. Sabia qual era a caneca específica que ele usava para o café. Sabia que ele gostava da bebida mais forte e sem açúcar. Certo dia, quando Clara entrou na cozinha, encontrou a mesa posta para 2. "Preparei para você e para o Renato", disse Júlia, naturalmente. Clara sorriu, mas estranhou. Ela mesma muitas vezes esquecia de preparar algo para o marido no meio da correria. Outra coisa passou a chamar sua atenção. Júlia parecia antecipar os horários de Renato. Pouco antes de ele chegar, organizava a sala, arrumava o cabelo discretamente diante do espelho do corredor e trocava a camiseta que usava em casa por outra mais apresentável. Clara tentou ignorar. Afinal, profissionalismo também era cuidado com a aparência. Em uma tarde chuvosa, Clara terminou uma reunião mais cedo e resolveu voltar para casa sem avisar. Ao abrir a porta, encontrou Júlia sentada no sofá, concentrada no celular de Renato. O aparelho estava desbloqueado. Ela digitava rapidamente. Quando percebeu a presença de Clara, levou um susto. "Ah, ele deixou comigo", explicou rápida demais. Disse que precisava responder um cliente. Clara assentiu, tentando parecer natural, mas algo dentro dela se contraiu. Naquele mesmo dia, percebeu que Renato chegou mais animado do que de costume. A Júlia comentou que a Elisa está mais comunicativa, disse ele, enquanto se servia de água. Clara parou por um segundo. Ela ainda não tinha comentado nada com ele sobre o dia da filha. "Comentou quando?", perguntou. "Mais cedo. A gente trocou umas mensagens. A resposta foi simples. Simples demais." Naquela noite, Clara reparou em outros gestos. Renato sorria ao ler o celular. Guardava o aparelho rapidamente quando ela se aproximava. E, pela primeira vez em muito tempo, demonstrava um interesse incomum em saber como Júlia estava se adaptando à casa. "Ela parece gostar muito da Elisa, né?", disse enquanto jantavam. "Parece", respondeu Clara, tentando manter a voz firme. O que mais a incomodava não era exatamente o comportamento de Júlia. Era a mudança silenciosa em Renato. Ele parecia mais presente e, ao mesmo tempo, mais distante, mais atento à rotina da casa e menos atento a ela. Naquela noite, ao passar pelo corredor, Clara ouviu a porta do quarto de hóspedes sendo fechada com cuidado. Júlia havia ficado até mais tarde naquele dia. Quando Clara entrou na cozinha, encontrou um pequeno bilhete sobre a mesa. "Qualquer coisa me chama. Sei que hoje foi um dia difícil para você."
Clara franziu a testa. Não se lembrava de ter comentado com Júlia sobre nenhum problema específico. Segurou o papel por alguns segundos e, pela primeira vez desde a contratação, sentiu um desconforto que não vinha do cansaço. Vinha da sensação estranha de que alguém, dentro da sua própria casa, parecia saber mais sobre sua vida do que deveria. Com o passar das semanas, Clara começou a viver em estado de alerta. Não era uma desconfiança clara, era algo mais silencioso. Uma sensação constante de estar sempre chegando depois, de estar sempre fora do lugar, mesmo dentro da própria casa. A convivência diária passou a revelar sinais quase invisíveis. Olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Silêncios desconfortáveis quando ela entrava na sala. Mudanças sutis no comportamento de Renato. Ele passou a sair mais cedo para o trabalho, voltar mais tarde e, curiosamente, a justificar cada atraso antes mesmo que Clara perguntasse. Trânsito. Reunião que se estendeu. Cliente de última hora. Clara ouvia, assentia e guardava tudo dentro de si. Também começou a perceber que Júlia sabia antecipar seus movimentos. Quando Clara levantava da mesa para buscar água, Júlia já estava na cozinha. Quando pensava em dar banho em Elisa, Júlia já surgia com a toalha dobrada no braço. Ela leu e releu a frase várias vezes, tentando encontrar uma explicação que não a destruísse. Talvez fosse um papel esquecido. Talvez não tivesse nada a ver com sua casa. Talvez fosse uma brincadeira de adolescente deixada por engano na mochila da filha. Mas Clara sabia porque o bilhete não estava ali no dia anterior. Sabia porque aquela caligrafia era exatamente a mesma que deixava recados na geladeira. Era eficiente, atenciosa, mas parecia sobretudo vigilante. Clara começou a se perguntar em silêncio se aquilo era apenas zelo profissional ou outra coisa que ela ainda não conseguia nomear. Certa manhã, ao procurar um documento na mochila de Elisa para a escola, encontrou um bilhete dobrado entre os livros de colorir. O papel era pequeno, a letra delicada. Saudade da nossa noite. Precisamos repetir. O coração de Clara disparou. O mundo pareceu encolher dentro de suas mãos. E sabia principalmente porque seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse mentir para si. Guardou o papel no bolso. Não comentou com ninguém. Não naquele momento. No mesmo dia, ao passar pelo corredor, ouviu risadas vindas da cozinha. Aproximou-se devagar. Renato e Júlia conversavam próximos demais. Ela falava baixo. Ele sorria. Havia uma intimidade difícil de explicar. Quando perceberam a presença de Clara, se afastaram quase ao mesmo tempo. Estávamos falando sobre a Elisa, disse Renato rápido demais. Sobre a adaptação dela na escola, completou Júlia. Clara apenas assentiu, mas não acreditou. Naquela noite, enquanto colocava Elisa para dormir, percebeu o quanto sua filha estava mais agitada. Chamava por Júlia, perguntava se ela estaria no dia seguinte. Clara respondeu com paciência, tentando não demonstrar a dor estranha que sentia ao ouvir o nome da babá sair da boca da própria filha com tanta naturalidade. Depois que Elisa adormeceu, Clara se sentou sozinha no sofá.
A casa estava em silêncio. Renato demorava no banho. O celular dele vibrava sobre a mesa. Uma vez, duas, três. Clara não tocou no aparelho. Ainda não. Mas passou a reparar em algo que antes lhe parecia irrelevante. Renato protegia o telefone como se fosse um segredo vivo. Levava para o banheiro. Virava a tela para baixo. Digitava escondido. Quando Clara perguntava qualquer coisa banal sobre o dia, ele respondia sem levantar os olhos. Foi tranquilo. Nada mais. No dia seguinte, Júlia apareceu com os olhos levemente inchados. Disse que havia dormido mal. Clara sentiu um aperto inexplicável no estômago. Era como se existisse uma conversa paralela acontecendo o tempo todo dentro da sua própria casa. Uma conversa da qual ela não fazia parte. À tarde, ao dobrar algumas roupas no quarto de hóspedes, Clara encontrou um pequeno par de brincos em cima da cômoda. Não eram dela, muito menos de Elisa. Eram discretos, femininos. Júlia apareceu na porta alguns segundos depois. São meus, disse apressada. Devem ter caído da bolsa. Clara entregou os brincos em silêncio. As mãos das duas se tocaram por um instante. Foi rápido, mas Clara sentiu um frio subir pelos braços. Naquela noite, quando Renato deitou ao seu lado, ela permaneceu acordada. Observou a respiração dele, o movimento lento do peito, o rosto relaxado de quem não carregava nenhuma culpa visível. Foi ali, no escuro do quarto, que Clara começou a aceitar, mesmo sem provas concretas, uma verdade dolorosa. Algo muito errado estava acontecendo. E todos, menos ela, pareciam já saber. O celular de Renato vibrou na madrugada. Clara despertou com o brilho da tela, iluminando o quarto escuro. O som curto da notificação ecoou alto demais no silêncio da casa. Renato virou de lado rapidamente, tentando esconder o aparelho debaixo do travesseiro. "Quem é?" perguntou Clara, ainda com a voz rouca de sono. "Trabalho", respondeu sem hesitar. A resposta veio automática demais. Clara virou-se para o outro lado, mas não conseguiu fechar os olhos outra vez. O coração batia descompassado. Uma inquietação antiga que ela vinha tentando ignorar havia semanas, agora parecia ter ganhado forma. Renato levantou pouco depois, dizendo que precisava ir ao banheiro. Clara ouviu o som da porta se fechando e logo em seguida o clique baixo da luz do corredor. Foi naquele intervalo silencioso que ela tomou uma decisão que jamais imaginou tomar. Quando Renato voltou e adormeceu quase imediatamente, Clara permaneceu imóvel por alguns minutos, observando o celular sobre o criado mudo. O aparelho vibrava novamente. Ela esticou o braço. Sentiu as mãos tremerem. Desbloqueou. A conversa estava aberta. "Não aguento mais fingir que não somos nada. Ver você com ela dói." O nome no topo da tela fez o estômago de Clara se revirar. Júlia. O mundo pareceu perder o som. Ela rolou a tela com cuidado, como se cada nova mensagem pudesse acordar Renato. Havia declarações, planos, fotos apagadas às pressas, áudios curtos enviados no meio da tarde, quando Clara acreditava que todos estavam apenas cuidando de Elisa.
Sinto sua falta desde ontem. Ela quase percebeu hoje. Preciso te ver de novo. Aqui não dá mais. Clara levou a mão à boca para conter um soluço. O caso não era recente. Já durava meses. E o pior, começou antes mesmo da contratação. Uma das mensagens mais antigas dizia: quando você falou que ela estava procurando uma babá, achei que fosse brincadeira. Mas talvez seja a única forma de ficarmos mais perto. Clara sentiu uma náusea forte. A contratação não tinha sido apenas uma coincidência cruel. Tinha sido planejada. Ela voltou alguns dias na conversa e percebeu o cuidado de ambos em apagar rastros, em evitar palavras explícitas, em usar códigos que agora faziam sentido demais. A babá não era apenas amante do marido. Ela havia sido colocada dentro da sua casa, dentro da rotina da sua filha, dentro da sua própria intimidade. Clara sentou-se devagar na beira da cama, tentando respirar. As pernas pareciam não sustentar o peso do corpo. Sentiu uma mistura confusa de vergonha, raiva, humilhação e uma tristeza profunda, pesada, que apertava o peito como um objeto sólido. Ela olhou para Renato dormindo ao seu lado, o rosto tranquilo, a respiração regular. O homem que dividira tantos anos de vida com ela agora era um estranho deitado na mesma cama. Em um dos áudios, Júlia dizia, quase sussurrando: eu não aguento mais entrar naquela casa fingindo que sou só a babá. Clara fechou os olhos. A frase ecoou dentro dela como uma agressão. Aquela mulher também estava cansada, mas Clara estava destruída. Ela devolveu o celular ao lugar com cuidado, como se o objeto pudesse explodir em suas mãos. Deitou-se novamente, virou o rosto para a parede. As lágrimas escorreram em silêncio. Naquela madrugada, Clara não pensou em confronto. Não pensou em gritar. Não pensou em ir embora imediatamente. Pensou apenas em Elisa. Pensou no quarto da filha, no cheiro do shampoo infantil, no desenho colado na geladeira. Pensou no quanto sua casa havia sido invadida de um jeito que ela jamais conseguiria apagar. E ali, no escuro, enquanto o homem que a traía dormia tranquilamente ao seu lado, Clara teve a certeza mais dura de toda a sua vida. Nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, Clara manteve a rotina como se estivesse anestesiada. Preparou o café, separou a mochila de Elisa, prendeu o cabelo diante do espelho e ensaiou um sorriso que não chegou aos olhos. Esperou Júlia chegar. O som da campainha ecoou pela casa como um aviso. Quando a babá entrou, encontrou Clara sentada à mesa da sala, ereta, com o celular de Renato colocado no centro, como um objeto de acusação silenciosa. Precisamos conversar, disse Clara com a voz baixa. Júlia parou no meio da sala. Empalideceu. Renato surgiu no corredor poucos segundos depois, já percebendo que algo estava fora do lugar. O silêncio pesou sobre os três. Clara não gritou, não chorou, não perguntou como tinha sido possível. Apenas empurrou o telefone na direção deles. Há quanto tempo vocês dormem juntos? Renato abriu a boca, mas não conseguiu responder.
Júlia abaixou a cabeça. O choro veio primeiro, depois as palavras. Eu me apaixonei, murmurou. Eu não planejei isso. Clara sentiu uma pontada amarga no peito. Planejar ou não planejar já não fazia diferença. E planejaram me usar? Perguntou finalmente. O rosto de Renato se desfez. Ele tentou segurar a mão de Clara, mas ela se afastou. Foi um erro. Começou. Eu ia terminar. Eu só não achei o momento certo. O momento certo. A expressão soou cruel demais para ser dita naquela sala. Júlia ergueu os olhos inchados de choro. Eu nunca quis machucar você. Quando você me contratou, eu achei que talvez tudo pudesse ficar mais fácil. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Mais fácil para quem? O silêncio respondeu. Foi então que Clara percebeu um detalhe que ainda não havia conectado. A forma como Júlia mantinha as mãos sobre o próprio ventre. O cuidado exagerado ao se sentar. O jeito contido de respirar. Você está grávida? Perguntou, quase num sussurro. Renato fechou os olhos. Júlia confirmou com a cabeça. De poucas semanas, Clara sentiu o chão desaparecer. Você sabia, disse olhando para o marido. Ele assentiu. A revelação veio como um golpe seco, e naquele instante tudo se encaixou. A urgência da contratação, a facilidade com que Júlia se adaptou, o controle silencioso sobre a rotina da casa. Então não foi coincidência, concluiu Clara, com a voz firme. Foi estratégia. Júlia tentou se aproximar. Clara, eu... Não diga meu nome, interrompeu. Havia um limite ali, e ele tinha sido atravessado muitas vezes. Clara se levantou lentamente. Você não trabalha mais aqui. Júlia abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pegue suas coisas e vá embora. Renato deu um passo à frente. A gente pode conversar depois. Clara o encarou. Não existe mais a gente. Enquanto Júlia recolhia seus poucos pertences no quarto de hóspedes, Clara permaneceu sentada na sala, ouvindo cada ruído da casa que, até a noite anterior, ainda acreditava ser seu refúgio. Quando a porta se fechou atrás da babá, o silêncio que ficou parecia definitivo. Clara respirou fundo. O confronto havia terminado, mas a verdadeira dor estava só começando. Clara pediu que Júlia saísse imediatamente. Renato ainda tentou argumentar, disse que precisava conversar com calma. Disse que estava confuso, disse que nunca deixou de amar Clara. Mas as palavras dele soavam vazias, como frases prontas repetidas por alguém que já havia treinado aquele discurso antes. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso de tudo o que acabara de ouvir. Confusão é quando a gente não sabe o que quer, respondeu finalmente. Você sempre soube. Renato se aproximou. Tentou tocar seu braço. Ela recuou. Eu errei, murmurou. Foi um momento difícil. Clara respirou fundo. Um momento difícil não dura meses. Não envolve colocar outra mulher dentro da minha casa. Não envolve usar a minha filha como parte de uma mentira. A frase saiu firme,
mais firme do que ela mesma imaginava ser capaz. Renato baixou a cabeça. Pela primeira vez, não encontrou argumentos. Nos dias que se seguiram, Clara viveu no automático. Acordava cedo, levava Elisa à escola. Voltava para casa e encarava os cômodos como se estivesse entrando num lugar que já não lhe pertencia. O quarto de hóspedes ainda guardava o cheiro do perfume de Júlia. Na cozinha, o cesto de brinquedos permanecia no mesmo lugar onde a babá sempre se sentava para brincar com Elisa. Cada detalhe parecia uma provocação silenciosa. Renato insistia em conversar, mandava mensagens, batidas leves na porta do quarto à noite, promessas, pedidos de desculpa. Clara ouviu todos, mas não respondeu a nenhum. Em vez disso, começou a planejar sua saída em silêncio. Separou documentos, digitalizou papéis importantes, guardou pequenas economias que ainda mantinha em uma conta só sua. Procurou um advogado durante o horário de almoço. Conversou com uma corretora sobre um pequeno imóvel para alugar. Tudo feito sem escândalo, sem anúncios, sem despedidas. Em alguns momentos, a culpa quase a paralisava. Pensava em Elisa. Pensava na família que havia construído. Pensava no medo de recomeçar sozinha. Mas bastava lembrar da imagem de Júlia atravessando sua sala todos os dias, fingindo ser apenas a babá, para que a dúvida desaparecesse. Naquela casa, Clara já não tinha mais espaço. Numa manhã aparentemente comum, Clara colocou algumas malas no porta-malas do carro. Elisa entrou no banco de trás, segurando sua boneca preferida. "A gente vai passear, mamãe?" perguntou sorrindo. Clara sentiu o nó se formar na garganta. "A gente vai começar de novo, meu amor." Renato apareceu no portão. Tentou impedi-la. Tentou negociar mais tempo. Tentou prometer outra versão de si mesmo. Clara apenas balançou a cabeça. "Eu não preciso de um homem melhor. Eu preciso de uma vida melhor." Entrou no carro, ligou o motor e partiu. Não por raiva, mas por sobrevivência. Meses depois, Clara observava Elisa correr pelo pequeno quintal da nova casa. A dor ainda existia, mas já não dominava seus dias. O divórcio foi difícil. A gestação de Júlia seguiu cercada de conflitos. Renato tentava se manter presente na vida da filha, mas nada mais era como antes. Clara aprendeu que algumas pessoas entram na nossa vida disfarçadas de solução, quando na verdade são o próprio problema. A babá perfeita nunca existiu. Existia apenas uma mulher que entrou pela porta da frente para destruir um lar inteiro. E uma outra mulher que precisou se reinventar para sobreviver à traição. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação ajuda essa história a alcançar mais pessoas que também precisam acreditar em recomeços.